Louvado seja o bendito nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Por nos trazer mais uma vez a sua presença, através desta oração. Que o Senhor seja louvado. Que o Senhor seja engrandecido através da nossa vida, através do nosso propósito de viver uma vida digna diante do Senhor. Muitas das vezes nós só conseguimos enxergar o quanto o Senhor é puro, é santo, ou quanto somos ainda pecadores, quando nós aplicamos a nossa vida mais na leitura bíblica, aplicamos mais a nossa vida à oração com um propósito de reino. E eu não sei como foi o seu dia, como foi a sua semana, se nós não nos apegarmos ao Senhor, se nós não nos humilharmos diante de Deus, verdadeiramente, nós estamos perto de perder a nossa salvação. Estamos perto de perder o maior bem que um ser humano pode alcançar, o favor de Deus, através da graça, nos dando promessa de vida eterna. E eu cada dia estou mais certo de que a melhor coisa desta vida é abrir mão de qualquer coisa que a sua carne, o seu coração deseja, para que os propósitos de Deus se cumpram, ainda que isso te custe muito. Eu estou aprendendo. Neste momento em que vamos ministrar sobre Matusalém, o último exemplo de paciência da semana, Deus falou muito ao meu coração e eu preciso cada dia me render diante de Deus, pedir perdão. Porque às vezes aquilo que você, como Paulo, que não quer fazer é o que você faz. E o que você precisa fazer é exatamente o que você não faz. Quantas vezes a gente precisa dizer não e dizemos sim? Quantas vezes a gente precisa dizer sim e a gente diz não? Ao mundo eu preciso aprender a dizer não. Ao mundo não são exatamente pessoas, é o que o mundo faz com que nós pessoas amemos e busquemos para nosso prazer, para nossa vida. E a Deus dizer sempre sim. Não importa qual seja o seu pedido, não importa qual seja aquilo que Ele está pedindo para a nossa renúncia, é dizer sim para Deus. Então, quando eu não faço exatamente o que eu quero, me entristece muito. É exatamente o que devo fazer, eu me entristeço muito. Peço a Deus misericórdia para me ajudar, que eu só viva para fazer a obra de Deus, que eu só viva para alcançar essas pessoas. Então, em nome do Senhor Jesus, siga esse conselho. Paciência com Deus, você vai aprender nessa última oração deste propósito. Porque eu posso perguntar a Deus, e talvez você já tenha perguntado, por que eu vivo? Por que tenho que viver?
se a probabilidade de cometer erros é muito grande a cada dia que a gente vive, Senhor. Se não há um propósito, se a minha vida não está enganjada nas coisas do reino, por que eu tenho que viver, meu Deus, se eu posso cometer um pecado, um erro? Aí eu tenho que ter paciência com Deus. E nós ensinamos isso na última quarta. Entender por que Deus quer que eu viva. Por que Deus quer que nós permaneçamos. Eu só creio num propósito. Fazer algo que nos faça ter alguma coisa para apresentar no dia do juízo final. Ame a obra missionária. Ame fazer o que é certo. Lute para fazer as coisas que são santas. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo. E peça a vocês, mães e pais, não permita os seus filhos de madrugada estar na rede social. Não permita isso, por favor. É coleguinha, é um amiguinho, não permita isso, poxa. Não permita isso. Vai ler Bíblia com a sua filha, com o seu filho, vai ver televisão, vai fazer outra coisa. Mas não faça isso. Porque é aí que entram os pedófilos, é aí que entram os vagabundos. É aí que entra. Não faça isso, por favor. Tenha juízo na cabeça. Pô, minha filha é doutora, é formada. Não tem, e eu não gosto, porque minha palavra é não quero. Pronto, acabou. Pro bem dela. Então não permita que a sua filha entre, seus filhos entre, porque parece que você está tão, às vezes está muito ocupado, então não, minha filha quando está na rede social, ela me desocupa. Meu filho quando está na rede social, ele me dá mais paz. Não faça isso, vai lhe custar caro. Preserve a sua casa, por favor, em o nome do Senhor Jesus. O texto que eu quero ler nesta madrugada é simples, lá no capítulo de número 5 de Gênesis, verso de número 22, diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, andou com Deus 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E foram todos os dias de Matusalém, filho de Enoque, 969 anos e morreu, verso 27. Verso 30, e viveu Lameque, filho de Matusalém, depois que gerou a Noé, 595 anos. Enoque, pai de Matusalém, Matusalém, pai de Lameque, Lameque, pai de Noé. É a primeira vez na Bíblia Sagrada, no Primeiro Testamento, embora você saiba que os livros de Moisés não foram os primeiros livros escritos na Bíblia Sagrada. O primeiro livro escrito na Bíblia Sagrada é o livro de Jó. E se acredita, o escritor seja Moisés. Só que a Moisés Deus dá a revelação do início de todas as coisas, como iniciou-se o mundo. Então, por isso que cronologicamente colocaram o livro de Gênesis como o primeiro livro da Bíblia. Mas em nenhum momento, seja no livro de Jó, ou seja nos outros livros, a gente chama o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, embora não são, na verdade, 5, né? Porque Moisés não escreve todo o livro de Deuteronômio, porque no último capítulo 34 ele está morto. Quem escreve é Josué. Em nenhum momento diz que um homem andou com Deus.
Até neste momento, crueldade, já há um assassinato, né? No capítulo 4, Caim mata Abel. O mundo já está distorcido. E há milhares de pessoas vivas e que estão desagradando a Deus. O mundo está de cabeça para baixo nessa geração. E de repente, Enoque, vendo tudo aquilo, ele decide andar com Deus. Porque com certeza, você sabe que nessa época não tem profeta, não existe sacerdote, não existe levita, não existe obreiro, não existe nada. O próprio Deus fala com o homem. O próprio Deus. Que momento maravilhoso este momento destes primórdios capítulos de Gênesis. Deus fala. O Espírito de Deus traz ao homem o sentimento do certo e do errado. E a Bíblia diz então que Enoque resolve andar com Deus. O único em toda a sua geração. E quando ele resolve, a Bíblia diz, andar com Deus, foi exatamente depois que ele gera Matusalém. A Bíblia é clara. Mas se você pegar o livro A História dos Hebreus, tem o brasileiro, tem o americano, tem o próprio livro todo hebraico, só sobre a história dos hebreus. Está claro que ele tinha 60 e poucos anos. O mundo está de cabeça para baixo. E ele gera Matusalém. Quando ele gera Matusalém, ele vive 300 anos. E resolve andar com Deus. Mas o que eu quero que você entenda é por que Matusalém viveu todos esses anos. E já disse, você conhece, você sabe, que nenhum nome de uma judia, ou de um judeu, de um homem e de uma mulher, ele é dado aleatoriamente. Todos os nomes têm que ter raiz na família. Tem que ter um significado divino. Era assim. Até porque nos primórdios do mundo, não tinha tantos nomes. Eu gostei do nome Maria, vou botar Maria do meu filho. Quando você lê os primeiros capítulos da Bíblia, você não vai ver nomes repetidos. Você só vai ver números repetidos. Lá em Crônicas, os nomes começam a se repetir. Como hoje, no século 21. Alguém chama Pablo, vou botar o nome do meu filho Pablo. Alguém chama Romário, vou botar Romário. A Patrícia, eu gosto do nome Patrícia. Eu gosto do nome composto. Até no século XIX não existia nome composto no Brasil. Começou isso nos meados do século XIX. Ana Júlia, Ana Maria. Não existia nome composto. O primeiro nome era a identidade da pessoa. O segundo nome era o nome que achava-se bonito e colocava no filho ou na filha. E o último nome era o nome de família. Olha como é que a história mudou no mundo. Mas, biblicamente, é o primeiro nome que é o nome da família. O primeiro nome diz de que família, de que linhagem ele vem. Hoje é o sobrenome. Então, meus amados irmãos, quando Enoque tem o seu filho, Matusalém, e Matusalém, no hebraico, significa Deus é o juízo. O juízo de Deus. Então, quando Matusalém nasce, ele vem para o juízo. O mundo está distorcido. Matusalém vai gerar Lameque, que vive menos do que ele, lógico. Que vai gerar Noé, e que em Noé vem o dilúvio. O cumprimento do juízo de Deus por causa de Matusalém vai se cumprir em Noé, quando Deus vai exterminar com tudo na terra e vai salvar 8 pessoas. Noé, a mulher, 3 filhos e 3 noras. Então Enoque, quando recebe de Deus,
como foi o caso de Zacarias e Isabel. Eles recebem do anjo de Deus o nome que vai ser do filho. Eles não colocam João Batista por desejo próprio. Eles colocam porque o anjo disse, o nome dele será João. Quando Jesus vai nascer, o anjo avisa Maria. E depois José também é avisado, o nome do menino será Jesus. Deus é que escolhia e revelava pelos seus anjos, ou em sonhos ou em visão. Então, quando Enoque está andando no mundo de cabeça para baixo, e ele recebe de Deus a incumbência de dar ao seu filho Matusalém como nome, ele começa a estremecer. Porque ele sabe que vem o juízo de Deus. O juízo de Deus vem sobre a terra. Então, meus amados irmãos, ele vive 969 anos. Logo, Enoque é tomado por Deus. É como Jesus é levado por Deus, por andar a vida toda com Deus, mesmo sendo homem. E Deus permite que nós, no Salmo 90, verso 4, 1000 anos para Deus é como um dia. Já se passou 2020 anos que Jesus se ascendeu para o céu. E um juízo de Deus está posto sobre a terra desde o momento da cruz. O espírito de Matusalém, a regra de Matusalém está sobre nós. Matusalém, por que viver tantos anos? Quando ele via a sua geração toda morrendo, os seus amigos todos morrendo, sua mãe, irmãos, todo mundo. É como se eu vivesse 200 anos, ou 100 e poucos anos, ou 100 anos, e toda a minha linhagem, todos os meus amigos que eu conheci, todas as pessoas que eu conheci, eu cresci junto delas, morresse todos e eu me deparasse sozinho, numa geração altamente tecnológica, em que eu olhasse para o lado e não tivesse mais ninguém que falasse a minha língua, que gostasse dos assuntos do passado, que gostasse de uma vida mais tradicional, que gostasse das coisas que eu gosto, porque tudo mudou, a modernidade vai chegando. Na minha época de criança não existia shopping. Na minha época de criança não existia McDonald's no Brasil. O único sanduíche que existia chamava-se cachorro quente. Num carrinho pequenininho que só tinha um. E olha o bairro, quando um bairro tinha uma carrocinha, chamava de carrocinha de cachorro quente, aquilo era o passeio do pobre. Vamos hoje, quando o papai receber pagamento, vamos levar vocês todos para comer um cachorro quente. A gente ficou alegre. Sentava no meio-fio, no paralelepípedo, no passeio, comendo um cachorro quente. Simples um cachorro quente. Porque não existia hambúrguer. Não existia fast food. Então você imagine que alegria tinha Matusalém de viver isso tudo. A troco de quê? Deus vai ensinar muitas coisas para ele. E uma das coisas que nós aprendemos é que os anos da sua vida, você pode escolher sobre eles. Viver uma vida diante de Deus. Seja pelas 20 anos que viveu aqui, 40, 50, 100, não importa. Ou você pode ser um instrumento do mal do diabo. Por viver menos ou por viver muito. E ele vai aprender que uma vida longa não me traz benefício nenhuma. Querer viver mais do que devo, querer viver uma vida longa não me traz benefício se não é para glorificar a Deus. Por isso que eu digo, as pessoas vai fazer idade e os filhos e ela mesma não quer enfermidade. Ora pela minha enfermidade. Quantos anos a senhora tem? X. O senhor X tem 100 anos, ora pela minha enfermidade. O senhor não quer partir, o senhor não quer morrer. Não é agora, não chegou a hora.
Porque as pessoas não têm essa ideia de que quanto mais vivemos, mais probabilidade temos para pecar, a não ser que Deus tenha um propósito na nossa vida pelo quanto nós vivemos. A não ser que a nossa vida esteja pautada em fazer a vontade de Deus. Quanta gente gostaria de viver 100 anos, ou 200, para alcançar os sonhos que não alcançou aos 30 anos, para alcançar os objetivos que ainda não alcançou aos 60. Porque pensamos em nós mesmos, pensamos no nosso capricho, o que é que nós precisamos alcançar. Mas Matusalém viveu esses anos para que Deus, através dele, se manifestasse a paciência. Tenha paciência, Matusalém, porque você será o juízo. E quando Enoque vê o porquê nasce Matusalém, e porquê ele recebe o nome, que significa juízo de Deus, ele passa a andar com Deus. Um filho mudou o coração do pai. Um filho mudou o coração de Enoque. E através deste Matusalém, vai deixar uma marca em Lameque, que vai gerar Noé, que Noé, por causa do testemunho do pai e do avô, que é Matusalém, bisavô, que é Enoque, Noé é o único homem, no capítulo 6, que Deus acha graça. Quer dizer, o único homem que havia entendido o recado de Matusalém. Noé vai viver o total 600 anos. Com 500 anos Deus manda ele fazer a arca. Leva 100 anos para fazer a arca. Com 600 anos ele entra dentro da arca. E quando ele sai da arca, ele enche a cara e fica nu. Comete uma atrocidade contra o seu filho Cã, que vai se tornar uma cidade amaldiçoada chamada Canaã. Por isso que o povo tem que sair do Egito e ir para Canaã, porque Cã é o pai de Canaã, é filho da promessa, mas não é bêbado, é errado, amaldiçoou o seu filho. Aí Deus tem que consertar isso. Por isso que Canaã se torna uma terra que mana leite e mel. O filho foi injustamente julgado, injustamente desprezado. Então, meus amados irmãos, eu quero orar pela sua vida e pedir nesta madrugada que você seja um Enoque. O homem que andou com Deus. Porque eu tenho certeza que se você entender por que você está de joelho comigo esta hora, quando nasce Matusalém, ele disse, eu vou andar com Deus. Andou 300 anos. E ele vai mostrar para a sua quarta geração, que é Noé, que a única razão de vivermos aqui, não importa quanto tempo, é para servir a Deus. Por isso que Deus o tomou para si. Por várias vezes em altares de igreja, Deus me leva essa noite. E Deus é testemunha. Eu não quero viver se é para desonrar o nome de Deus. Eu não quero viver se não é para me ser um testemunho vivo de Deus. Não só aqui na live, mas na minha vida quando eu terminar aqui. Eu não posso errar. Eu não posso fazer algo que eu nunca fiz porque eu preciso de fazer. Não importa em qualquer área que seja. Eu não posso. Eu preciso ter este espírito em mim. E eu quero pedir para você, tenha paciência com a vida que Deus te deu. Pode você ver muitas coisas erradas, como viu Enoque, Lameque, Matusalém, Noé, mas mantenha na graça. Valorize o pai que você tem, que não é mais Enoque. É o Deus eterno todo-poderoso. E nessa linhagem você tem um irmão, o primogênito, chamado Jesus Cristo. Por causa dele, toda a posteridade deveria viver temor. Porque é nascer Matusalém, que de Matusalém, Lameque e Noé, há um temor de Deus. Será que nós estamos vivendo esse temor de Deus?
nós precisamos buscar, e eu quero clamar ao Senhor para que nós venhamos viver esse temor de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que bom exemplo Matusalém teve. Viveu mais que o seu pai, mas por causa dele, de um filho, o pai se torna um homem de Deus. Porque ele ouve o juízo que vai acontecer. Já é avisado a Enoque. Então, será que nós não temos motivos para andar com Deus? Será que nós não temos motivos? Não. Eu digo sempre, depois que eu gerei a Alissa, eu me tornei um novo homem. Mas não foi bastante. Não foi bastante. Mas eu digo que abaixo do Espírito Santo, Jesus usou a Alissa. Senão eu já não era pregador. Nunca seria pregador, muito menos crente. Eu teria desistido lá atrás. Então, de 92 é uma história. Antes de 92 e depois de 1992, quando ela nasce. Então, em o nome do Senhor Jesus, eu sei que ela é melhor do que eu, incomparavelmente melhor do que eu. Eu não sou digno, posso ser o seu pastor, pelo chamado, mas integridade nunca alcançaria. Tenha a humildade de dizer, a honestidade, a sinceridade. Então eu quero chamar a todos aqueles hoje que querem ser para Deus desta geração. Não apenas alguém que anda com Deus, mas um testemunho do juízo de Deus. O que é isso, pastor? Que as pessoas vejam em você palavra firme. Vejam você tratar sua parentela. Não precisa de maltratar ninguém. Eu disse para minha filha, diz para Lília na Mary, cuidado, não ficar tratando parente que zomba de Deus, bajulando ele, seja meu parente, seja seus. Cuidado. Agora vai chegar a semana do Natal. É onde os crentes sentam na mesa dos escarnecedores para favorecer. Por causa da mamãe eu faço, por causa do papai eu faço, por causa do meu vovô. Não faça troca de favores. Quando esse favor sai, tira você dos princípios e do temor de Deus. Você deve amar as pessoas, mas não o que elas fazem. Você não precisa brigar com seus parentes, mas cuidado aonde você vai passar o Natal. Como você vai passar as festas. Cuidado quem te convida para viajar. Cuidado quem está te dando uma viagem. Cuidado. Não se venda por um final de semana em Salvador, por um final de semana em Fortaleza, por 10 dias em Miami, 10 dias em Paris. Não se venda, por favor. Deus está voltando. Alguém me disse hoje, pastor, toda palavra que eu tiro aqui, toda palavra, só fala que Jesus está voltando, é o juízo de Deus. Então não é só eu. Mas essa mesma pessoa está ouvindo isso de mim desde 2000 e tanto. Já faz 11 anos. Graças a Deus ela está entendendo agora. Então o diabo quer me destruir. Ele quer me arrebentar no meio. Por quê? Porque ele não quer que eu prego justamente essa palavra. Ele não quer que eu ministre a você. Ele quer que eu pregue aqui o que é bom para as pessoas ouvir. Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua história. Receba a bênção hoje. Não importa o que você fez hoje, Deus quer te abençoar. Não, Deus só abençoa quando há arrependimento. Quando não há arrependimento, não é bênção, é misericórdia. Eu não quero viver só debaixo da misericórdia, eu quero viver debaixo do favor de Deus. O mundo vive debaixo da misericórdia, mas os filhos debaixo do favor de Deus. É um bem que ele te faz porque você alcançou favor como Noé, alcançou favor em Deus. Para o mundo, Deus é Deus, mas para os que vivem debaixo do favor, Deus é Pai. Então Matusalém representa a paciência de Deus na vida de um cristão, aonde se resume: viva para fazer a obra de Deus. Viva, seja como empresário, manifeste a bondade de Deus, manifeste o caráter de Deus. Não importa a sua profissão,
Não, minha profissão é do lar, minha profissão é isso. Não importa. Seja para glorificar a Deus. Que as pessoas olhem para você e vejam em você tanta seriedade que elas sabem que você representa o juízo de Deus. Porque se não viverem conforme você expressa, conforme o seu estilo de vida, elas sabem ou saberão que não irão morar nos céus, como você irá morar. Matusalém representa a tolerância de Deus. Deus tem tolerado demais a nossa vida. A tolerância de Deus tem sido incalculável. 2020 anos se passa e o mundo não muda. Mas nós que dizemos cristãos, precisamos mudar. Porque nós precisamos ser a continuidade de Enoque, de Matusalém. Talvez Matusalém quisesse viver menos que o seu pai. Talvez Matusalém quisesse viver menos. Mas ele tinha um chamado. Então, por favor, quantos anos você tem de idade? Enoque andou 300 anos com Deus. É bonito demais. E gerou Matusalém. E andou 300 anos com Deus. Quantos anos você tem? Você não precisa confessar a mim, e nem eu a você. Mas quanto tempo dos anos de vida que você tem, sinceramente, que você tem andado com Deus? Porque alguém foi referência na sua vida. E Matusalém agora, para orar, representa Jesus Cristo, o juízo de Deus, por causa de Apocalipse capítulo 5. O leão da tribo de Judá. Se Matusalém e Enoque não é páreo para a nossa vida, se nós desprezamos, isso não é tudo para que nós tenhamos uma vida no altar, então olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus, porque Ele é o cumprimento do juízo de Deus. Que nós tenhamos juízo. Que esta madrugada seja uma madrugada de reflexão nossa. 3 séculos, 300 anos, 3 séculos, Enoque mostrou que é andar com Deus, mas aquilo não adiantou. 3 séculos anunciando, meu filho veio, esse é o juízo de Deus. 3 séculos. Por favor, vamos nos converter, meus irmãos. Usa essas orações para buscar a face de Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Não queira abrir igreja se Deus não tem isso para ti. Não queira buscar no Evangelho recurso para a sua vida. Deixa Deus fazer na sua vida o que Ele quer. Não use o Evangelho para esconder quem você é. Não usemos de fachada, não usemos de lágrimas para dizer o quanto amamos ou não a Deus. Usemos de sinceridade. Senhor, meu Deus e nosso Pai, quero agradecer ao Senhor por esta última oração do propósito da paciência. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque Matusalém ficou 969 anos para que não acontecesse o que aconteceu. Através do seu neto Noé. E nós, mesmo com o exemplo de Jesus, às vezes procuramos a nossa ruína. Parece que o testemunho da cruz do Calvário não é tão importante, não é tão significante para nós. Porque o mundo continua, religioso ou não, buscando seus interesses. São pouquíssimas pessoas que se preocupam com missões.
São pouquíssimas pessoas que me procuraram e disseram: pastor Pablo, eu quero ajudar em missões. Como eu disse aqui, há pessoas ricas que me acompanham, que tem inclusive meu WhatsApp, nunca deram R$1, não ajudam em nada, mas acompanha oração, acompanha culto, tece elogios à minha pessoa, e é das pessoas mais simples, ou das que têm juízo, é que nós contamos com a obra do Senhor, para me ajudar a fazer a obra. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos, meu Deus, ajude-nos a entender isso. A tolerância do Senhor tem sido além. As pessoas deveriam ter olhado para Matusalém e dito: porque ele vive muito, ele vive, porque através dele Deus está dizendo: o juízo vai vir. E quando o Senhor viu que não tinha mais jeito, Matusalém foi exemplo para Enoque, mas não seria exemplo para mais ninguém. O show leva. Lameque vive menos do que ele, e tudo acaba em Noé. A sua terceira geração acaba com toda a história da humanidade. O mundo é varrido pelo dilúvio, é destruído por completo. Ajuda, meu Deus e meu Pai, porque o nosso Matusalém é Jesus, a cruz é o nosso juízo, porque é por ela, é pela graça que muitos são salvos, mas por ela é que o juízo está determinado a todos que não obedecem a sua palavra, que não andam conforme a luz da sua palavra. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia das pessoas que comigo choram, se arrependem, lutam, e estão nesta hora da madrugada dizendo: Senhor, me perdoa, me faça mais justo. Porque eu viveria mais, Pai, se eu não posso pregar a verdade e viver a verdade, que Matusalém ministrou a verdade e viveu a verdade. Quem sabe eu prego a verdade, mas não vivo a verdade que preciso viver. Por quê, Pai? Perdoa a todos nós que desprezamos a sua paciência, que sejamos a linhagem de Matusalém, que as pessoas, ao nos ver o estilo de vida, a nos ouvir, tenham o temor de Deus, que nós não causemos zombaria pelos nossos maus atos e atitudes, pelas nossas atitudes errôneas, que nós causemos temor nas pessoas. Elas podem não se converter, mas olham para nós, queiram até a distância da gente, porque sabe que ao nosso lado percebe uma vida totalmente diferente. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda que nós sejamos como Matusalém, geradores de vidas que hão de andar com o Senhor como Enoque. Ajude a mudar a história. Matusalém mudou a história do pai, com certeza da mãe, dos seus irmãos. Ajude a gente a mudar a história da nossa parentela. E se não podemos, quem sabe o melhor fazer é como o Senhor fez e pediu a Abraão no capítulo 12, saia da tua parentela. Quem sabe, meu Deus, ajuda-nos a gerar, meu Pai, os Noés, que hão de ser como uma arca, gerando por onde passa vidas que serão salvas no maior dilúvio de toda a humanidade, que será a grande destruição no Armagedon. Agora será com fogo, espada. Ajuda, meu Deus,
Quem sabe nós não estamos querendo viver como Matusalém, simplesmente para cumprir o propósito do Senhor de ser um bom testemunho, mas queremos viver mais para conquistar sonhos que ainda não conquistamos. Quem sabe o egoísmo é que nos faz querer viver mais. Quem sabe, meu Deus, como disse Salomão, na multidão de sonhos a loucura. Porque da desocupação, vai dizer no capítulo 5, a desocupação traz sonhos. As pessoas ficam pensando coisas que, meu Deus, são surreais. Não traz benefício nem para o Senhor e muito menos para elas. Ajuda, meu Deus, que nós não venhamos a fazer dos nossos sonhos loucura. Tenha misericórdia. Olha esse pacote com nomes nos meus braços. Mas além desses nomes, todos os nomes que nos chegam para a oração, só conheço o nome delas, dessas vidas. Abençoa famílias agora, mães, pais, filhos, avós, avós, tios, enfim, abençoe todos nós, Pai. Que nós tenhamos um sentimento de gratidão por esta semana com este propósito. Me dê a paciência. E se eu tiver de viver um pouco mais da idade que tenho, Pai, me dê paciência para viver somente para Te glorificar. Homens que viveram menos que Matusalém alcançaram riqueza. Salomão alcançou riqueza, Davi alcançaram bens materiais, sentaram em tronos como Daniel, José. Mas Matusalém não se fala de nenhum trono que ele sentou, não se fala de nenhum bem material que ele conquistou, não se fala de terras que ele comprou. Oh, meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, porque só queremos viver para cumprir os propósitos que temos. Necessariamente ninguém quer viver para viver para o Senhor, quer que o Senhor viva para nós. Nós fomos ensinados a pedir o Senhor a viver para nós, a viver dentro de nós e nos dar força e prover tudo que precisamos para os nossos objetivos, quando na verdade teríamos que seguir Matusalém. É vivermos para realizar os teus propósitos. 969 anos. Era tudo que Steve Jobs queria. Quem sabe Bill Gates viver no mínimo 200 anos para conquistar não só um mundo, mas um segundo mundo, uma segunda geração pós ele, pós todos aqueles que vivem na faixa etária do Bill Gates. Quem sabe os primeiros da revista Forbes. John Rockefeller não viveu, meu pai, 80 anos. Morreu bilhardário, o primeiro bilionário da América e do mundo. Mas Matusalém vive 969. Não deixa nem uma galinha. Se deixou um cachorro, a Bíblia não descreve, não deixou nada. Porque se tiver deixado, foi menos importante que o seu testemunho. Eu sou a certificação de que o juízo de Deus virá se vós não se converter. Nos dê essa maturidade cristã. A começar por mim, porque eu preciso. Nos dê esse exemplo, Pai. Nos dê esse exemplo. Eu agradeço, Senhor, por mais esta oração, por mais esta mensagem. Oh Deus, nos perdoa. Por favor. Posso falar por mim. Não me deixe viver, Pai, para desonrar o Teu nome. Em pensamentos, em sentimentos, em ações, não me deixa mais. Oh Jesus, me faça descendente de Matusalém.
Me faça, Senhor, ser discípulo de Jesus. E aqueles que comigo oram e desejam levar essa mensagem consigo para o resto das suas vidas, para os dias que ainda restam, os meses ou anos, não sei. Estenda as suas mãos no alto céus, Pai. Lava-nos com a sua palavra. Jesus Cristo, interceda por nós. Como está em 1 João 2,1, se pecarmos, mas confessarmos os nossos pecados, com sinceridade o Senhor intercederá diante do Pai em nosso favor. Faça isso, Jesus. Oh, Espírito Santo, Deus te abençoe, Deus seja com a sua vida. Fique na paz.